Respirar é uma coisa que a gente faz mais de 20 mil vezes por dia sem nem perceber, né? Mas, por trás de cada vez que a gente puxa e solta o ar, existe uma jornada, assim, fantástica e um sistema de engenharia biológica que é simplesmente perfeito. Hoje, a gente vai acompanhar de perto o trajeto de uma molécula de ar, desde a hora que ela entra no nosso nariz até o seu destino final, as células do nosso corpo. Bom, vamos lá. A grande questão é essa aí. Como é que o oxigênio que está aqui no ar ao nosso redor consegue viajar por todo esse sistema complexo e nutrir cada pedacinho da gente? Essa é a missão, sabe? Uma missão crítica que o nosso sistema respiratório cumpre a cada segundo. Vamos desvendar esse processo passo a passo. E tá aqui o nosso mapa, o sistema respiratório humano. Ele é dividido de uma forma bem inteligente em duas áreas principais. A primeira é a chamada zona de condução, que funciona tipo umas estradas e túneis, sabe? Transportando e preparando o ar. A segunda é a zona respiratória, que é o destino final. É lá que a mágica acontece de verdade. Olha que interessante. Ao contrário de um peixe que consegue trocar gases direto com a água, a gente precisa de um passo intermediário, que é fundamental. O ar que a gente respira não está pronto, digamos assim, para entrar direto na corrente sanguínea. Ele precisa ser processado. E é exatamente para isso que serve um órgão tão especializado como os pulmões. Vamos detalhar um pouco mais? A zona de condução, que inclui o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, ela não só leva o ar, mas o prepara para o grande evento. E esse evento acontece onde? Na zona respiratória. É lá que rola a troca de gases, o ponto de encontro decisivo entre o ar e o nosso sangue. A primeira parte da viagem é o que a gente chama de condicionamento. O ar que entra pelo nosso nariz ou pela boca quase nunca está nas condições ideais para os nossos pulmões, que são super delicados. Ele pode estar frio, seco, cheio de poeira. A zona de condução, então, funciona como uma estação de tratamento de ar de altíssima eficiência. E a jornada começa exatamente aqui, na cavidade nasal. Assim que o ar entra, os pelos que a gente tem nas narinas já funcionam como um primeiro filtro, barrando as partículas maiores, como poeira e pólen. É a nossa primeira linha de defesa. Mas o que acontece num nível microscópico é ainda mais impressionante. As paredes das nossas vias aéreas são cobertas por milhões de cílios minúsculos que ficam se movendo em ondas. Eles empurram uma camada bem fininha de muco que vai capturando as partículas ainda menores. É literalmente uma escada rolante de limpeza que joga os detritos para fora dos pulmões sem parar. Esse processo todo de condicionamento pode ser resumido em 4 fenômenos principais. Primeiro, a filtração, que a gente acabou de ver. Depois, a umidificação, que adiciona vapor de água para proteger os pulmões de ressecamento. Aí vem o aquecimento, para deixar o ar perto da temperatura do nosso corpo. E, por fim, a evaporação, que faz parte desse equilíbrio perfeito de umidade e temperatura. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a importância desse sistema. Olha só. À esquerda, o muco está fluido, sendo levado pelos cílios numa boa. Já à direita é o que acontece na fibrose cística. Uma falha genética deixa o muco de 30 a 60 vezes mais denso. Ele fica preso, dificulta a respiração e vira um prato cheio para infecções. Depois de passar por todo esse tratamento VIP, o ar finalmente chega onde precisa, na zona respiratória. O coração dos nossos pulmões, onde a gente encontra milhões de pequenos sacos de ar. Então, bem-vindos aos alvéolos. A gente tem cerca de 500 milhões deles em um pulmão. Cada um é como se fosse um balãozinho minúsculo, envolvido por uma rede de capilares, que são os menores vasos sanguíneos do corpo. É aqui que acontece o encontro entre o ar que a gente respira e o nosso sangue. Agora, se a gente pudesse pegar todos esses 500 milhões de alvéolos e esticar eles numa superfície plana, que área a gente teria? A resposta é impressionante. Cerca de 85 metros quadrados. É isso mesmo. Para ter uma ideia mais clara, isso é o tamanho de uma quadra de tênis. Toda essa área de superfície para troca de gases está compactada dentro do nosso peito. É uma maravilha da engenharia biológica. Tudo projetado para maximizar a eficiência. Chegamos no clímax da nossa jornada. O ar, todo preparado, está nos alvéolos. E o sangue, pobre em oxigênio, está ali nos capilares bem do ladinho. Agora, a troca precisa acontecer. E ela acontece por causa de um princípio da física que é fundamental. E esse princípio é a difusão simples.
Basicamente, os gases como o oxigênio e o dióxido de carbono se movem naturalmente de uma área onde eles estão mais concentrados para uma área onde eles estão menos concentrados. O corpo não precisa gastar energia para isso. A física faz todo o trabalho. O ar nas alvéolos tem uma pressão parcial, ou seja, uma concentração altíssima de oxigênio. Já o sangue que vem dos tecidos tem uma concentração bem baixa. Com essa diferença, o movimento do oxigênio para o sangue é inevitável. A eficiência dessa difusão toda é explicada pela lei de Fick. Simplificando bastante, ela diz duas coisas bem importantes. Primeiro, quanto maior a área, mais rápida a troca. E segundo, quanto mais fina for a barreira, mais rápida a troca. Agora tudo faz sentido, né? A estrutura dos alvéolos é perfeita. Uma área enorme, aquela da quadra de tênis, e uma barreira entre o ar e o sangue que é inacreditavelmente fina. O resultado disso tudo é uma troca que é quase instantânea. É um processo tão eficiente que no tempo que a gente leva para piscar, milhões dessas trocas já aconteceram. Enquanto o sangue passa pelo capilar, o oxigênio pula para dentro das células vermelhas e o dióxido de carbono, que é o lixo do nosso metabolismo, pula para fora, pronto para a gente expirar. Esse sistema todo é muito resiliente, mas claro, ele não é invencível. E quando alguma parte dele é comprometida, as consequências são sentidas no corpo inteiro. A doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC, é um bom exemplo disso. Condições como a bronquite crônica inflamam e estreitam as vias aéreas, e o enfisema destrói as paredes dos alvéolos. O que acontece? Isso reduz a área de superfície para a troca de gases e ainda dificulta a saída do ar, fazendo com que cada respiração seja um esforço enorme. Fica bem claro, então, que a saúde de cada pedacinho dessa jornada, desde os pelos do nariz até a parede fininha dos alvéolos, é absolutamente vital. Um sistema respiratório saudável é a base para um corpo saudável, não tem como fugir disso. E assim a gente termina a nossa análise de hoje. Na próxima vez que a gente der aquela respirada funda, talvez valha a pena lembrar dessa jornada silenciosa e super complexa que está acontecendo aqui dentro. É um processo automático, mas que revela uma perfeição biológica que sustenta a nossa vida a cada momento.